Graça e paz aos irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para você, para ser semeada em nossos corações. É uma palavra que ensina que a atitude em meio ao caos, quando nos voltamos a Deus em meio ao caos, tomamos a atitude de voltarmos a Ele revoga a causa, tá? Essa palavra ensina o poder da oração, ok? O poder que ela tem em revogar causas na nossa vida. Onde você pensa que está tudo perdido, quando você toma uma atitude, é onde Deus ele vai ver a sinceridade do nosso coração e vai revogar a nossa causa. Essa palavra é rica. Fica aí até o final. Vai falar poderosamente com você. Amém? Vamos lá? A palavra está em 2 Crônicas 33:12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Versículo 13. Fez-lhe oração, e Deus lhe tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Graças a Deus. Então, se você pegar o livro de Crônicas 33 e fazer um paralelo com o livro de 2 Reis 21, você vai ver que nesse contexto, um rei assume com apenas 12 anos de idade o reinado de Judá. Seu pai era Ezequias, era um homem bom. Conforme ele foi crescendo, a palavra diz que ele fez o que era mal perante ao Senhor. De tal forma que, se você pegar no versículo 9 do capítulo 21 de 2 Reis, você vai ver que ele fez tão mal perante ao Senhor, que nem os cananeus que foram expulsos por Josué daquelas terras, eles fizeram o que esse rei fez. Eu quero contar aqui um pouco da história de Manassés. Manassés, ele foi um homem que fez atrocidades perante a Deus. Vou citar algumas delas aqui. Manassés, ele adorou o exército dos céus. Quando a Bíblia fala que ele adorou o exército dos céus, ele adorou os astros, adorou o sol, a lua, fez altares para eles, para isso. Ele foi agoreiro, ele foi feiticeiro, fez seu filho passar pelo fogo. O que é isso? Ele matou seu próprio filho. Se você for lá em 2 Reis 21, ele vai contar essa história. Ele fez atrocidades, assassino, derramou muito sangue inocente. Ele fez assim, ele foi literalmente falando, Manassés, ele foi um tirano. Ele foi um tirano. E o que me chama a atenção é que Deus ainda avisa ele. Deus ainda avisa. Se você pegar ali, um pouco antes do versículo 12 que eu li, um versículo antes, 2, Deus ele fala que eles foram avisados, foi avisado Manassés e o povo. Lá no livro de Reis 21, fala que Deus usou profetas para falar com eles. Deus ainda deu a chance deles se retratar. E o que eles não ouviram de Deus, Deus permitiu que o mal viesse sobre a vida dele. E diz a palavra de Deus que os reis da Assíria levaram ele cativo. E diz que ele preso lá, sofrendo, angústia, como eu acabei de ler, ele clamou a Deus de dentro da prisão. E o que eu mais achei magnífico é que, em meio ao caos, em meio à tempestade que estava na vida dele, pelos atos dele mesmo, se você parar para ver, não era merecido Deus revogar a causa dele. E Deus revogou a causa de Manassés. Imagina, o homem com todas aquelas atrocidades nas costas, e com certeza foi ensinado coisas boas para ele.
porém, ele se desvirtuou do caminho, fez o povo errar e também foi errante. Errante e muitas atrocidades Manassés cometeu. E aonde que eu quero chegar? O ponto que eu quero chegar é que de dentro da prisão onde ele se encontrava, a Bíblia fala que ele clamou, ele estava angustiado, clamou, e me chama a atenção que ele se humilhou muito, a Bíblia fala. Ele se humilhou muito perante o Deus dos seus pais. E Deus ouviu a súplica dele e fez com que ele voltasse para Jerusalém e voltasse a reinar, sentar no trono novamente e reinar. Manassés, ele foi perdoado, a causa dele foi revogada, ele clamou a Deus de sincero coração. E ele foi um dos reis se não foi o rei que mais governou em Judá. Ele governou 55 anos em Judá. Onde eu quero chegar com essa palavra? Há pessoas nesse momento que sentem culpa do seu passado ruim. Há pessoas que estão aprisionadas em meio ao caos dos seus pensamentos. Há pessoas nesse momento que acham que não tem mais jeito para elas. Há pessoas que literalmente acreditam que acabou. E perante uma palavra dessa, Deus deixa claro. Eu quero destacar aqui para você 3 coisas. Uma é que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Eu destaquei isso aqui. Lá está em Ezequiel 33:11. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você vê que em cima dessa palavra, Deus confirma a outra dele. Ele não tem prazer na morte do ímpio, e sim em que o ímpio volte e se converta dos seus maus caminhos. Isso está em Ezequiel 33:11. É a primeira coisa que eu aprendo. Deus, ele mesmo, a palavra dele mesmo se explica. E para você que acha que a sua atrocidade que você cometeu no passado, que essa culpa que você leva nas costas, que não tem mais jeito para você, que você que está aprisionado numa depressão, na ansiedade, no vício da bebida ou no vício da droga, talvez você ache que pelas suas atrocidades Deus não tem olhado mais para você. Deus não vai revogar a tua causa. Eu quero dizer que você está enganado. Você está enganado. Perante a palavra dele, hoje eu mostro para você que ainda tem jeito para você. Ainda tem jeito para você. Se você voltar a Deus agora e clamar a Ele de sincero coração, você pode ter certeza que da mesma maneira que Ele revogou a causa de Manassés, Ele revoga a sua. Ah, irmão Marcel, mas não tem como. Como a minha causa vai ser revogada? Eu acabei com a minha vida. Eu tenho amigos que acabaram com a vida deles, na droga, na bebida. E acham que por isso eles não têm mais jeito. Mas não. Manassés, a Bíblia não fala como Deus fez ele voltar para Jerusalém, como foi o acontecido. A Bíblia não fala. Mas eu te garanto, Deus faz. Deus cria uma coisa que eu aprendi na vida. Deus cria a situação. Ele cria a situação e ele faz com que você volte ao teu lugar. O que é teu de direito, você vai ter. Desde que você volte o teu coração a Ele. Entende? É a primeira coisa que eu aprendo aqui. Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Ele tem prazer em que ele revogue. Para ele revogar a causa, ele tem prazer em que ele se converta dos maus caminhos dele. Isso é impressionante. 2. Deus revoga a causa que aos nossos olhos é impossível. É impossível. Para mim, aos meus olhos, a causa de Manassés era impossível. Era totalmente impossível.
O homem já estava cativo, os reis da Assíria tinham pego ele, já tinham prendido, tinham levado amarrado o homem. E era cruel as prisões daquela época. Como ele se safou? Como ele saiu? Só Deus faz isso, irmão. Só Deus faz isso. Por isso eu quero te dizer, não há prisão e não há causa impossível que Deus não possa resolver para você. Ó, Lucas 1,37 fala que não há nada impossível a Deus. Isso é claro. Talvez você esteja achando que está tudo perdido, mas não está. Não está. Isso eu garanto para você. Outra coisa terceira coisa que eu aprendo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Graças a Deus. Deus, de muitos na Bíblia que clamaram, até na frente de Manassés. Você pega Jeremias 29:13. Deus, mais uma vez, ele confirma a palavra dele. E me achareis, me buscareis e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração. É impressionante, impressionante. Hebreus 13:8 fala que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, meu querido, não é tempo de se preocupar. Não é tempo de se preocupar. Olha o que eu expus aqui para você. Um pouquinho que eu expus para você já é o suficiente para você parar e refletir. Que não há causa impossível que Deus não revogue. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. E eu quero aplicar isso para todos. Todos. Você desistiu de sonhar? Você já desistiu de caminhar? Você já desistiu de fazer o que você gosta, desde que seja sadio? Porque alguém lançou uma palavra, alguém um dia plantou esse caos na sua vida. E você acolheu e acreditou. E você hoje vive, talvez você não tenha cometido as atrocidades de Manassés, mas talvez hoje você viva como ele estava vivendo, no meio do caos, dentro de uma prisão, praticamente abandonado, sozinho. É essa hora que Deus ele permite. Por quê? Porque a gente busca a Ele. Talvez é essa hora que a gente acorde. Infelizmente mesmo, Deus ele permite o caos para certos que não acordam. Tem pessoas que mesmo com o caos implantado ali na vida delas, eles não acordam. E muitos, Deus deixa aquela famosa frase, era um bandido, era um sem vergonha e agora está dando uma de santo na igreja. Não, muitos que eram assim hoje realmente se converteram, fizeram como Manassés. Compreende? E é essa palavra que eu quero deixar no teu coração hoje. Ó, tira a culpa do teu coração. Tira a culpa do teu coração. Tem uma palavra que está no livro de João, no livro de 1 João. Eu vou encontrar ela e vou colocar ela aqui para você. Mas eu vou citar ela aqui porque ela ficou na minha cabeça, quando eu também passei por isso. Quando eu me encontrei desolado e achando que não tinha chance mais para mim. Essa palavra veio de cheio no meu coração. Deus falou comigo naquele dia. Fala dessa maneira. Se o teu coração te acusar, lembre-se que Deus ele é maior do que o teu coração. Fica com essa palavra. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.